Sejam bem-vindos então, pessoal, para mais uma videoaula de geografia, a nossa quarta videoaula, continuando falando então sobre industrialização, né? E agora nós já falamos sobre a industrialização do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Alemanha, né, do Japão, da Rússia, e agora chegou a vez de falarmos sobre a industrialização chinesa. Como vocês podem ver aí nessa nossa primeira tela, né, ao fundo temos a bandeira vermelha da China. A cor vermelha da bandeira da China representa a Revolução de 1949, que está aí, né, nós vamos dar uma olhada. Né? Sabemos que a China é um país socialista, então por isso essa cor, essas estrelas aí, né? Então, a China, ou República Popular da China, é um país localizado na Ásia, vamos se ligar, na Ásia Oriental, e é considerado uma das civilizações mais antigas do mundo, milenar. O país possui uma das maiores economias do planeta e é também a terceira maior nação em extensão territorial. Atualmente a China, né, é um dos países mais industrializados do planeta, exercendo forte influência na economia mundial. A China hoje, gente, é a nação mais populosa do mundo, com cerca de 1 bilhão 419 milhões 217 mil 177 habitantes, né? O que equivale aí a 1/5 da população do mundo. Esse grande contingente populacional, né, além de provocar alguns problemas, né, obviamente, muita gente num lugar só, despertou no governo a necessidade de se criar políticas públicas para conter o crescimento da população. Isso aí foi inventado aí a política do filho único, que consiste em uma determinação para que cada casal tenha apenas um filho, de modo que a geração de um segundo filho pode acarretar severas punições por parte do Estado, como o pagamento de multa. Isso foi feito a fim de reduzir a taxa de natalidade do país. Essa política que visa o planejamento familiar tem sido muito contestada pela população e tem gerado alguns problemas, assim como meninas atiradas na sarjeta, bebês atirados ali na sarjeta, enfim, acontece isso, ok? Ainda acontece isso, mas na época que foi lançada acontecia muito mais, né? Falando um pouquinho, pessoal, da China antiga, antes de nós entrarmos na industrialização propriamente dita, né? Mais ou menos aí há 5.000 anos antes de Cristo, a China chamava-se o Império do Meio. Por que o Império do Meio? Porque se nós olharmos esse mapa aqui dessa forma, que é a forma que a China enxerga o mundo, realmente ela era o Império do Meio, né? Agora fica uma pergunta aqui, uma pergunta filosófica. Como que a China se chamava o Império do Meio e enxergava o mundo mais ou menos dessa forma, se há 5.000 anos antes de Cristo as Américas ainda não haviam sido descobertas, né? Fica aí uma dúvida, um questionamento, né, para nós, né? Ou seja, a China, gente, tinha um extenso território, com litoral bastante recortado, mais de 5.000 ilhas a leste, enormes montanhas a oeste e o deserto de Gobi ao norte, ok? Nesse território, pessoal, há 5.000 anos, a etnia Han, majoritária, procurava dominar vários outros povos. São mais de 50 grupos étnicos diferentes, né? Diversos ramos da família tibetana e do grupo tibeto-birmanense das etnias e línguas como os turcos e mongóis. Então nós temos aqui a nossa famosa muralha da China, mais de 21.196 quilômetros quadrados, né? Lembrando que não foi construída por um imperador só, foi por vários imperadores, cada um que chegava a construir um pedacinho, né? E para que foi construída a muralha da China? Para proteger-se das invasões, principalmente ao norte ali do Império Mongol, ok? Então, a estrutura social da China antiga, um imperador,
intermediário entre o céu e a terra, ele era o cara, né? A língua falada é o mandarim, os militares, comerciantes, sacerdotes e grupos proprietários, camponeses e escravos, ok? Havia o pessoal letrado também, que dominavam a justiça, impostos e a divisão do trabalho. Então essa aí era a estrutura social, né, da China medieval, nada diferente daquilo que a gente conhece da história medieval ocidental. Religião, taoísmo, confucionismo e budismo. Esse símbolo aí que muita gente usa e não sabe o que é, né? Coloquei aí, é o Tao, simboliza o equilíbrio entre as forças positivas, o branco, e o negativo, escuro, ok? A língua chinesa, o mandarim, tranquilo, uma das línguas mais faladas do mundo depois do inglês, beleza? Méritos da escrita chinesa, usada por pessoas que falam dialetos ou idiomas diferentes, né? Aqui eu gostaria de citar o porquê que o mandarim tornou-se famoso, né? Havia na China antiga, a China sempre foi uma grande comerciante, então havia na China antiga um esquema chamado de a Rota da Seda. A Rota da Seda nada mais era do que uma estrada que levava até a China, para o quê? Comprar seda. Os países do mundo compravam seda da China, porque a seda era um produto extraordinário que só existia na China. Então, isso serviu de enriquecimento. E essa rota da seda era uma estrada, né? Então, quem chegava lá na China tinha que fazer o quê? Falar mandarim. Então, assim, dessa forma, podemos dizer que o mandarim era o inglês daquela época, né? Tu queria negociar com a China, tu devia falar mandarim, né? Falando um pouquinho aí da capital da China, Pequim, que na pronúncia chinesa é Beijing, ok? Não é Beijinho, é Beijing. Localizada ao norte do país, né? Trata-se de uma das metrópoles mais populosas do mundo, com um pouco mais de 21 milhões de habitantes, né? A cidade divide-se em 14 distritos e 2 condados rurais. A cidade sediou os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né, de 2008. Tranquilo? A China, como todos os outros grandes impérios do passado, né, teve um momento da sua existência que foi dominada por outros povos, ok? Então, até 1910, né, submissão aos interesses estrangeiros. Quem eram esses interesses estrangeiros? Bom, nesse mapa aqui, eu coloquei ali, né, depois vocês olham com calma aqui, mas a gente pode ver que a China foi dominada pelo Reino Unido, pela Rússia, pela França, pela Alemanha, Portugal, Japão, né? E podemos ver que só depois que a China realmente deu seu grito aí de independência, nós é que ela começou a ser senhora do seu destino. E quando é que isso aconteceu? Bom, gente, aqui a China começa a se modificar. Revolução Cultural Chinesa. Quando é que aconteceu isso? A Revolução Cultural da China foi lançada em 1966 por Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, falando mais rapidinho assim, né? Um dos grandes ditadores da China. O que aconteceu nesse momento aí? Mao obrigou os camponeses a se juntarem em gigantescas comunas agrícolas, né? Foi chamado de o grande timoneiro porque era aquele cara que levaria a China ao seu destino maior, né? No entanto, logo perdeu o controle deste movimento, né? Então aí podemos dizer que a China é dividida até hoje entre uma China tradicional, com uma face de agricultura, de extrativismo, né? Sendo um país socialista até hoje, e também tem essa fase industrial, né, que acabou tornando-se a grande fábrica do mundo, que nós vamos continuar vendo aí na sequência, né? Aqui estão os líderes e práticas econômicas da Revolução, né? Mao Tse-tung, então, a Revolução em 1949, ele tomou o poder do último imperador, né? Ele torna-se um presidente, um ditador, né? Mas também acaba assim, digamos, entre aspas, um imperador, né? Então ele dá um grande salto para frente, essa era a ideia, né? Crescer com os próprios pés, sem precisar do dinheiro alheio, do dinheiro do exterior, né? A grande revolução cultural proletária, assim como aconteceu na Rússia, a mesma coisa, ok? Depois, em 1976 a 93, nós temos Deng Xiaoping.
Ele faz um esquema de as 4 modernizações. O próximo, de 93 a 2003, Jiang Zemin, né, a abertura ao capitalismo internacional e a inserção da China popular no comércio mundial. Exatamente o que aconteceu com o último presidente da Rússia. Ok? Quando ele faz aquele esquema da perestroika para reabrir, né, o país ao capitalismo gradativamente, né, foi a mesma coisa que o Jiang fez. Ok? Hu Jintao, de 2003, né, ele dá uma continuidade da política anterior, ok? No início dos slides, em slides anteriores aí, eu dei quem governa a China atualmente. Dá uma corrida lá e dá uma olhada no nome do cidadão governante atual da China. Tranquilo? Né? Aí surgiram medidas econômicas, né? A principal medida econômica são as zonas econômicas especiais, ou seja, as ZEEs, ok? 3 na província de Guangdong. Qual era a moral disso? Dar incentivos, impostos reduzidos, facilitação das exportações e das importações, concessão de áreas para instalação, etc. Né? Também, uma outra medida, cidades abertas. Foram criadas 14 cidades na costa da China para negociar, né, cidades assim meio que portuárias, aonde chegaria material de fora e aonde sairia material da China para negócios, né? Fortalecimento de Xangai. Xangai é uma dessas cidades da costa da China como centro financeiro internacional. Áreas costeiras abertas, né, também destinadas a atrair investimentos externos, concentradas ao longo dos deltas e penínsulas. Tranquilo? Vamos adiante. Mais uma coisa, gente, a respeito das zonas econômicas especiais. Nesse sentido, elas consistiram em áreas especificamente destinadas para o direcionamento da atividade industrial, a partir do oferecimento de vantagens para atrair investimentos estrangeiros, tá ligado? Nós damos alguma coisa, mas nós também recebemos alguma coisa, né? Os principais objetivos das EEs, podemos chamar de ZES, né, eram alavancar a produção industrial da China. Obviamente, estamos falando de industrialização, que se encontrava em crise desde a década de 1960. E fortalecer o volume total de exportações. Tais metas foram cumpridas com elevado sucesso e podem ser consideradas como um dos principais meios pelos quais o modelo chinês apresentou um grandioso sucesso em termos econômicos, tornando o Produto Interno Bruto, o famoso PIB, do país, o segundo maior do planeta. Se liga, antes deles, né, só tem os States. Faz um bom tempo, a China vem tornando-se o grande sucessor dos Estados Unidos. Aí está querendo ser, e se continuar do jeito que está, acredito que será. Né? Um dia será. Né? Mas eles estão planejando isso. Observa, nós estamos falando sobre países de industrialização planificada. Os caras têm um plano para a sua industrialização, ou seja, ela é raciocinada. Tranquilo? Outra coisa aí que podemos falar das EEs é o seguinte: uso de mão de obra muito barata e abundante, que eles possuem até hoje, né? Até a gente brinca, eu gosto muito de brincar, cuidado quando tu compra um produto chinês, que pode ser que venha uma criança grudada nela, né? É verdade, né? Trabalho escravo. Melhor acesso às matérias-primas do país. O país é um país rico em matérias-primas, né? Então, e não era utilizado, então começou a ser reaproveitado e reutilizado isso. Infraestrutura adequada para rápida exportação. Vamos montar um esquema rápido aí para tirar o material do país rapidinho, vamos produzir, vamos tirar isso aí rápido. Vamos ter estradas, vamos ter hidrovias, vamos ter portos que funcionem. Então eles planejaram tudo isso. E não leva mal, os orientais são os orientais. Em termos de inteligência, os caras são os caras, né? Acesso no amplo mercado consumidor do país sem a passagem dos produtos por barreiras e tarifa alfandegária, que isso é o que atrasa a negociação. E os caras eliminaram isso aí, né? Nessas leis.
Baixos impostos locais, incluindo a isenção fiscal para a importação de produtos e maquinários industriais. Ou seja, os caras montaram uns esquemas, umas zonas que é realmente para fazer comércio interno e externo. Só podia dar certo, só podia tornar-se a grande fábrica do mundo. Podemos dizer então, pessoal, que desde o início da década de 1980, arredondando assim, né, resumindo, até 2010, a China tem sido a economia que mais cresce no mundo, até 2010. Em 2010 pensava-se isso, agora nós temos certeza. Né? A China realmente cresce, a uma taxa média de 10% ao ano. É o segundo país que mais cresce no planeta. No grande parque industrial chinês, nós temos aí o setor petrolífero e petroquímico, o setor siderúrgico, setor ferroviário, setor automobilístico, setor aeronáutico. Não estou citando aqui o setor da informática, né? Nem o setor da robótica, que nós sabemos que os caras são os caras e importam celulares, computadores, robôs para trabalhar em fábricas de automóveis, né, para o mundo inteiro, ok? Sem falar daquela robótica, daquele robozinho mesmo que a gente vê aí no YouTube, aí nós conseguimos ver os caras construindo robôs para tudo, para auxiliar na medicina, para auxiliar em todos os setores. Então, tem isso aí, tudo isso, tudo compõe o grande parque industrial chinês. Bom, gente, como eu já citei outras vezes, aí chamei a China de a fábrica do mundo, né? O acelerado crescimento econômico da China e sua transformação em fábrica do mundo modificou radicalmente as paisagens do país, especialmente as urbanas. As cidades cresceram exponencialmente, ou seja, não dá nem para calcular. Fábricas foram erguidas por todos os lados e a poluição cresceu na mesma proporção. Mas, ao mesmo tempo, esse processo tirou milhões de pessoas da pobreza e constituiu uma classe média numerosa. Ainda existe, obviamente, pobreza, como existe em todos os países, né? Mas a China conseguiu vencer grande parte desse problema aí, né? Essa seria, nós poderíamos chamar de a segunda face da China, né? A primeira face seria aquela face agrária, e a segunda face é essa aí, industrial. E um outro grande esquema que nós temos que citar da China é que ela é uma potência nuclear. Todos os países que querem ser grandes impérios, eles acabam sendo potências nucleares, né? A China queria investir em bombas nucleares. O governo chinês, liderado pelo partido de Mao Tse-tung, começou a controlar as fábricas e todas as outras atividades, né? Aqui temos algumas empresas chinesas, né? A PetroChina, Agricultural Bank of China, né? O banco da China, né? China Construction Bank, né? Temos outro banco chinês também. E aqui por último, aqui eu gostaria de botar para vocês, né? Os bens que são exportados da China e para quais destinos. Então ali nós temos equipamentos de transmissão, unidades de disco digital para os computadores, né, peças de máquinas de escritório, circuitos integrados, telefones, celulares, né, grande parte da telefonia exportado para onde? Estados Unidos, Japão, Alemanha, Coreia do Sul, ok? E para finalizar assim, os principais produtos importados e as principais origens, né, são circuitos integrados, né, petróleo, minério de ferro, carros, ouro, né? De onde é que vem essa coisa para a China? De onde é que entram essas coisas para a China? Da Coreia do Sul, do Japão e dos Estados Unidos, né? Essas são as origens, né? Os bens que são importados, ou seja, são colocados para dentro da China, né? Então nós temos duas situações ali, coloquei para vocês os bens exportados e os bens importados, tranquilo? Então, gente, essa foi a aula de hoje, né? Acessem o PDF que eu vou deixar lá no nosso Moodle, porque lá tem mais informações, né? E as informações necessárias, né, estão aqui e lá no PDF para nós realizarmos os nossos exercícios e as nossas futuras atividades. Feito? Tranquilo? Grande abraço. Fiquem com Deus.